Já está aqui. Sérgio? Está aqui já. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês tenham passado uma excelente Páscoa. A união familiar, o amor, a representatividade de Jesus em cada lar. Isso é o mais importante, né? Os comes e bebes aí é por nossa conta mesmo, né? Encarnado gosta de um docinho, gosta de comer, faz parte da nossa vida. Então, hoje nós estamos com a abertura do mês da evangelização espírita infantil. A importância da evangelização infantil. E o tema que a Margarete Magalhães trouxe para a gente é justamente esse, a importância da evangelização espírita infantil para o espírito imortal. Nós sabemos da importância da educação da criança até os 7 anos. E quanto mais cedo ele iniciar a evangelização espírita, muito melhor para ele. E depois ele vai dando continuidade na pré-mocidade, na mocidade, e vem para os estudos da casa. Porque a maioria dos que estão aqui hoje, muitos vieram para cá crianças. E eles é que estão dando continuidade na casa. Assim como todos os outros que estão aí hoje, com certeza, graças a Deus, e se Deus quiser, eles estarão aqui no nosso lugar, futuramente. Então vamos preparar o nosso coração, o nosso pensamento, colocar a divina imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre por excelência e o nosso amigo de todas as horas. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, que possamos sempre colocar em nossas ações diárias o amor, a fraternidade, o perdão, como forma de reajuste às leis de Deus e aos nossos irmãos, em especial àqueles que aguardam o nosso perdão, reconhecendo, Jesus, a nossa pequenez diante de Ti, e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Graças a Deus e graças a Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, a corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem em auxílio aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Vale dizer também da importância da criança nessa casa, não somente na evangelização, como na creche e toda a nossa área de estudo. E nós temos uma preocupação também com as mãezinhas, que vão receber os nossos irmãos que vão reencarnar. E algumas delas procuram a nossa casa, necessitando do enxovalzinho de bebê. Então, nós estamos com uma campanha, né, da doação de cobertorzinho para aqueles que puderem. E aqui eu gostaria também de agradecer ao Clube do Crochê Green Park pela doação generosa de casaquinhos para os bebês. Então, é a união que faz a força, é a força que movimenta o amor. Unidos, nós somos mais fortes e unidos nós podemos ajudar muitas mais pessoas. Agora com vocês, a nossa palestrante, Margarete Magalhães, que é uma estudiosa não somente do Evangelho, ela dá cursos também, a Margarete, e tem um trabalho voltado também com as crianças. É um prazer sempre receber Margarete Magalhães em nossa casa. Boa palestra. Obrigada. Boa noite. A Margarete estava falando do cuidado com as crianças, da evangelização. Eu sou raiz daqui.
Eu fiz a minha evangelização aqui. Esse pátio aqui, toda vez que eu... Esse jardim, toda vez que eu entro aqui, eu vou passear nele, porque eu lembro da época que a minha mãe trabalhava aqui, e eu ia brincar de balancê, tinha os balancês, eu ficava me balançando lá com o pessoal e comia no refeitório junto com as crianças que residiam aqui. E eu fiz minha evangelização aqui também, né? Então a minha raiz vem daqui. Eu vim assistir palestra com a minha avó. Eu lembro que minha avó sentava às vezes lá no fundo, e eu falava: vó, não pode sentar lá na frente? Não, a gente vai sentar aqui, que aqui é melhor, porque aqui a gente sai rápido e dá a volta. Eu falei: tudo bem. Então quando eu venho para cá, eu lembro de toda essa história, porque essa casa fez parte da minha infância. Eu ficava aqui direto, né? Então eu comia aqui, eu me lembro até de um alimento que eu tenho pavor até hoje, que é o quiabo. Porque eu fui obrigada a comer quiabo. E aquilo não digeriu. Então eu não posso mais comer quiabo. Eu fiquei traumatizada. Ainda não curei o trauma do quiabo, que eu tive que comer aqui, porque todo mundo comia e não tinha escolha de comida. A gente comia o que as meninas da cozinha faziam, né? Então eu aprendi assim. Foi bom, né? Isso criou raízes. Mas como eu não vim falar de mim, né? É que quando Que vacina? Ah, tá. Ele está falando da vacina. Quando vinham aplicar vacina aqui, eu fugia lá para o fundo do mato do quintal, aí depois iam me achar por lá, né? Então, eu fiz muita bagunça por aqui. Então, mas eu acho que isso traz, assim, uma recordação boa, né? Da gente poder estar absorvendo essa oportunidade hoje aqui, de poder falar sobre a importância da evangelização na educação do espírito imortal. Então, eu vou fazer algumas reflexões para a gente poder repensar, né, sobre a nossa conduta, sobre a nossa responsabilidade como pais, como educadores, o que a gente pode estar contribuindo para esse cidadão, esse homem novo que vai habitar o planeta, né? Então, vamos lá. No Livro dos Espíritos, na questão 917, Kardec diz assim que é a base de tudo. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Então, qual é o objetivo de uma casa espírita? Educação da alma, educação dos sentimentos, dos pensamentos, da conduta. Então, a educação moral é o que tem que prevalecer. Muitos buscam a casa espírita em busca da cura física. Mas a cura física, ela é importante, mas ela não é o primordial. O primordial é educar a sua alma para que você cure o seu espírito e o seu corpo não adoeça. Esse é o caminho, tá bom? Então, lembre dessa frase aí. Então, o que é educar? Segundo Kant, o filósofo, é desenvolver no indivíduo toda a perfeição de que ele é suscetível. Ou seja, toda a perfeição de que ele pode experimentar. Então, você veja, 1724 já falava da importância da educação como um todo, né? Daquilo que o ser possa assimilar, adquirir, absorver dentro da sua condição de evolução que aquele ser está. E Pestalozzi, que foi, vamos dizer assim, o mestre de Allan Kardec, dizia assim: é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem. Progressivamente. A evolução, a educação moral, ela não dá saltos. Então, ela vai acontecendo nos processos gradativos.
Então, cada reencarnação que a gente está tendo, a gente vai absorvendo mais alguns conteúdos, a gente vai nos melhorando nos nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos atos, e essa educação do ser, do espírito imortal, ela vai se consolidando. Hoje a gente consegue fazer um corpo físico na condição que a gente está, pelo processo evolutivo que a gente teve. Então, quanto mais a gente vai evoluindo espiritualmente, mais a gente vai construindo, vamos dizer assim, entre aspas, um novo corpo físico, mais fluidificado, menos denso, menos suscetível às doenças, conforme esse processo de caminhar. Então, a educação, ela vai desenvolvendo essas faculdades gradativas no homem. Então, é um processo a longo prazo, mas é um processo que vai acontecendo permanente. E aí, segundo Pestalozzi, ele diz assim: o objetivo da educação é conduzir a criança à verdadeira humanidade, favorecendo seu desenvolvimento integral. Então é profundo, porque o Pestalozzi é a base também da doutrina espírita, porque Kardec aprendeu e estudou com ele, e com os espíritos também, tá? Conduzir a criança à verdadeira humanidade. A gente confunde muito que educação é eu ensinar o conhecimento material. É importante? É. Tecnologia é importante? É. Mas se eu não souber usar tudo isso, fica complicado, porque eu acabo empregando para fazer armas, para criminalidade, para destruir o outro, para tirar vantagem, para assumir poder, para menosprezar o outro, porque eu preciso de mais algo aí. Desenvolver uma verdadeira humanidade. Então eu preciso desenvolver valores. Se eu não desenvolver valores no ser que reencarna, a gente vai ter dificuldade na construção desse homem novo. Porque os valores é que vão ser importantes. Então, tem até uma passagem no livro Nosso Lar, que um pai criou os filhos dando todos os bens materiais que eram possíveis. Todas as riquezas que eram possíveis. E o que aconteceu? Um deles estudou para medicina e antecipou a morte do próprio pai. Manipulou medicamentos para que o pai desencarnasse, já estava mais velho, já estava doente, ele apressou o desencarne. Para quê? Para ficar com a herança. Quantos não fazem isso? Quantos não fazem esse descarte dos pais muitas vezes? Para ficar com o que foi construído por eles e que você veio, sentou na janelinha e quis aproveitar todas as bênçãos. Por quê? Porque falta valores, falta essa humanidade. Outro dia eu estava passando na rua e uma criança com a avó, a menina foi ameaçar puxar uma folha da árvore. Aí a avó puxou ela e falou assim: por que você vai arrancar a folha da árvore? Ah, por nada, avó, só queria arrancar. Aí a avó disse assim: mas ela vai sentir. Você vai destruir a planta, ela vai morrer. E a menina falou assim: a planta vai morrer? Vai. Eu estava escutando a avó explicar para ela. Isso é valor. Isso é valor.
né? Então, aquela criança não sabia. Mas a partir daquele momento, ela não vai esquecer aquela lição que o adulto deu. É simples a lição, mas é profunda. Isso é criar verdadeira humanidade. Respeito pelo outro, respeito pela natureza, respeito pelos animais, respeito pela sua própria casa. E isso tem que ser ensinado desde pequenininho. Desde a barriguinha da mãe, já vai colocando esses valores no seu campo mental e projetando para aquele ser que vai reencarnar. Que a gente não sabe se é afeto ou se é desafeto. A educação não é uma obra que se impõe do exterior, mas o desenvolvimento interior da personalidade. Eu não tenho que aprender fora, não é fora que vai me ensinar. Os valores vão ser desenvolvidos dentro. Por isso que a família é o primeiro núcleo social. Os primeiros valores e os mais importantes são dados dentro da família. Depois que vai crescendo, vai ter outros grupos sociais que vão interferir também na educação daquele ser. E aí que entra a atenção, o cuidado, a verificação do que está sendo visto, das companhias que estão tendo, aonde eu estou levando. E aí a importância da evangelização, para quê? Para que essa criança vá aprendendo juntamente com os pais os valores necessários que é para formar essa verdadeira humanidade. Então ela vai estar num ambiente propício para receber essas informações. E o campo espiritual que se forma também é propício para ajudar naquele espírito, no desenvolvimento daquele espírito. Porque o espaço onde a criança vai ficar, ou o jovem vai ficar, a espiritualidade também está atuando ali. Então eles recebem ajuda espiritual, mental, emocional, e até daqueles irmãozinhos que estão junto com a criança. Então vou continuar. Pestalozzi dizia assim, que a educação integral do ser é a educação da cabeça, das mãos e do coração. Por que a educação da cabeça? Porque a cabeça é a educação dos pensamentos, das ideias, daquilo que você planeja no seu mental. A educação do coração é a educação da emoção, do sentimento. E a educação da ação, das mãos, é a da ação. O que você vai fazer com o que você pensou, com o que você sentiu e como você vai agir. Então ele trabalhava esses 3 pontos do ser. Então é o desenvolvimento integral do ser. Que é pensar, sentir e agir. A vontade, a educação da vontade vai fazer esse ser agir. Mas ele precisa estar o quê? Bem educado. Não só de valores materiais, mas de valores espirituais também, principalmente morais. Para que ele o quê? Conduza os pensamentos, as ideias que vêm, trabalhe os seus sentimentos e haja de uma forma que não prejudique o outro. Que ele entenda que ele não está aqui para causar dor e sofrimento a ninguém, mas para a sua evolução. E isso vai começando desde pequeno, dentro da própria casa. Então, qual é, a doutrina espírita diz assim, qual é o período mais propício para a assimilação dos princípios educativos? Resposta vem, o período infantil. Por que o período infantil?
Porque quando a gente reencarna, a gente traz o esquecimento do passado. E os primeiros anos, mais ou menos até os 7 anos, mais ou menos, aquele ser que está em seu desenvolvimento, ele está meio cá, meio lá. O processo, os implementos reencarnatórios não se consolidaram ainda. Então ele tem o amiguinho invisível, ele vê coisas, ele imagina coisas, ele tem um mundo diferente. Por quê? Porque ele ainda não está plenamente enraizado aqui. Então é muito mais fácil da gente corrigir as predisposições que eles vão apresentando. Porque é um espírito que já reencarnou muitas vezes, traz uma bagagem de experiências. E nessa bagagem de experiências, ele traz virtudes e vícios. Só que vão se manifestando gradativamente. Se eu estimular dentro da própria casa aquilo que esse ser já traz dentro dele, eu só liguei a chave de contato. Então vamos dar uma espuminha da cerveja na boquinha da criança. É só espuminha. Se ele traz dentro dele a predisposição ao alcoolismo, você só acionou o gatilho. Tá? Só acionou o gatilho. Então, os primeiros valores têm que estar em casa. Se você estimula na criança uma sensualidade, se ela já traz isso de experiências pretéritas, você só estimulou. Então, a gente tem que prestar atenção com os valores que nós, como pais educadores, passamos aos nossos filhos. Então diz assim, ó, nessa idade, não existe ainda uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Então o processo está vindo. Então é muito mais fácil de eu educar nessa fase. Aí você diz assim, mas tem criança de 2 anos que a gente não aguenta em casa. Como que você não aguenta uma criança de 2 anos? Quem é que vai determinar as regras? Quem vai determinar a disciplina? Qual eram as regras da casa antes daquele ser chegar? Ele chegou e ele vai mudar as regras da casa? Ou é uma casa que não tem regras? Faz o que quiser. São valores. Aquela criança pode ser um generalzinho que vem. Mas ela vai ter que aprender, porque os pais têm a função de auxiliares do plano espiritual para o processo educativo. Senão aquele ser não vinha na condição de filho. Se ele veio porque ele necessita do pulso firme, da disciplina, da responsabilidade, aquele ser que está cuidando da educação daquela criatura que está vindo, tem a responsabilidade de conduzir aquela alma no melhor caminho possível. É fácil? Não é. Porque a gente sabe que às vezes a gente vai encontrar dentro daquele espaço físico quem? Um desafeto. Tá? Vamos lá. Então, suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade. Isso está na questão 109 do livro O Consolador. Então é onde a gente vai colocar valores ali para que aquele ser possa modificar aquelas predisposições e poder
ter uma nova educação moral necessária para a evolução dele. Então, a evangelização, ela vai fazer um papel importante, porque ela vai começar desde cedo a dar esses valores. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu vou voltar a repetir. Eu tive um aluninho na evangelização. Ele tinha 4 anos. Ele vinha para a evangelização e a gente fez uma aula de corpo perespiritual, de perespírito. Aí você vai me dizer assim, perespírito com 4 anos? O que ele vai entender isso? Mas com figurinha, todo mundo vai entender. Então a gente punha a figurinha, o corpinho dele, o que vinha depois, as camadinhas, uma ligadinha com a outra, fácil de entender. E a gente dizia assim, as coisas negativas que a gente faz, as maldades que a gente faz, puxar o rabinho do gato, puxar a orelha do amigo, dar tapa no colega, isso vai criando no seu corpinho espiritual umas pintinhas pretas. E ele vai ficar sujinho. E você vai ter que fazer o bem para limpar essa sujeirinha que você está criando. Pois é. Isso fixou na cabeça dele. Ele chegou em casa, o pai que trazia, né? Ele chegou em casa, foi com o avô, chegou para o avô e disse assim, vô, o seu espírito, que ele não sabia falar direito, tá todo preto, vô. O avô ficou assustado. Como que tá preto? Que isso, menino, que você tá falando? Ah, eu aprendi lá na escolinha, que meu pai me leva. Aí ele foi falar com o pai. Falou assim, por que ele tá dizendo que esse negócio aí que ele fala, tá preto? Ah, vô, sabe por quê? Porque o senhor fuma tanto, vô, que fumar faz mal para a saúde. Então o seu espírito está todo preto. O vô levou um susto que deixou de fumar a partir daquele dia que o pai veio me falar. Quem é o espírito mais evoluído? O avô ou o filho? Ou o neto? Precisou o neto chegar, passar pela escola de evangelização e chegar em casa, mostrar para o avô que ele estava se autodestruindo. Né? Então a gente tem que lembrar que cada ser que reencarna é um espírito em evolução. Muitas vezes com muito mais experiências do que os nossos pais. Mas nem por isso a gente tem que perder o controle da situação. E o nosso exemplo conta muito. Então a gente leva para o balé, para o jogo de futebol, para a ginástica, para a praia, para a festinha com os amigos, para o clubinho. Nada contra. Tem que levar, porque tem que ter uma sociabilização, tem que ter o lazer. Mas por que não, na evangelização, também como um compromisso dele, como ele tem com os outros compromissos? Isso é importante. Porque ele cria o hábito e ele vai te pedir. Hoje é o dia de eu ir para a minha escolinha. E a gente tem que criar a responsabilidade. Se a gente não tem a responsabilidade, como criar isso no filho? E a gente perde a oportunidade de auxiliar. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar, senão eu não termino aqui. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Livro dos Espíritos, questão 383. O espírito encarnando-se para aperfeiçoar é mais acessível durante esse período às impressões que recebe. Foi o que eu expliquei.
e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. É o período mais fácil de colocar novos valores. Por quê? Porque quando ele chegar na adolescência, os implementos reencarnatórios já estão todos consolidados, e no período da adolescência, ele é exatamente o espírito reencarnado. Como ele é. Tem gente que diz assim, na adolescência mudou da água para o vinho. Não mudou. Sempre foi assim. É que no período da infância, os implementos ainda não tinham se instalado totalmente, se acoplado totalmente. E aí, a formação que ele teve, em todo o período da infância, os exemplos que ele vivenciou, isso fica registrado nele. E aí, na adolescência, ele vai fazer o processo do que ele aprendeu na infância com o que ele já trouxe da sua bagagem reencarnatória. E aí aquela personalidade vai se consolidar para aquela existência. Por isso que a evangelização, quanto mais cedo a gente trouxer, quanto mais cedo a gente colocar os valores morais, melhor será. Qual o papel da casa espírita na formação moral das novas gerações? Isso está nos fundamentos da evangelização espírita da criança e do jovem pela Federação Espírita Brasileira. A casa espírita, consciente de sua missão, deve envidar todos os esforços, não só para a criação das escolas de evangelização espírita infanto-juvenil, como para o seu pleno funcionamento, considerando a sua importância em termos de formação moral das novas criaturas e da preparação de futuros obreiros da casa e do movimento espírita. Nós velhinhos vamos embora, né? Onde estão os novos? Que precisam chegar, precisam participar, precisam ajudar numa fila, ajudar numa entrada do passe. Tem função na casa espírita, os maiores. Até os pequenos têm. Tem uma casa espírita que eu conheço que os pequenos estão lá, distribuindo mensagem, lendo mensagem antes do início da palestra, vai lá na frente, está lendo uma mensagem. Não importa. Aquilo está entrando na cabecinha deles. Está participando. Nós velhinhos é que temos que dar oportunidade para eles. Porque às vezes a gente acha assim, mas o jovem vem com a ideia nova. Tudo bem, ele pode vir com a ideia nova. A gente senta, conversa e vamos administrar a ideia nova com a ideia que já tem. Vamos ver se a gente consegue achar um meio termo aí. E muitas vezes a gente não quer sair da zona de conforto e não permite que eles cheguem. Eles têm que chegar. Porque isso aqui vai ser, formação moral das novas gerações. Se eu não der esses valores, nós herdaremos a terra, está no Evangelho. O que eu vou receber de volta? O que eu não plantei, eu não recebo. Então a sementeira é agora. Então a evangelização espírita infanto-juvenil é toda atividade voltada ao estudo da doutrina espírita e à vivência do Evangelho de Jesus junto à criança e ao jovem. Então, é os valores morais, porque o Evangelho é o Cristo redivivo. A Amélia Rodrigues, o
o Divaldo Pereira Franco recebeu mensagens da Amélia Rodrigues, escreveu até livros por conta dela, tá? A Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, ela é lá da Bahia, ela já desencarnou, e ela foi professora, escritora, poetisa, e ela teve alguns trabalhos ligados também à área da educação. E ela escreveu no Reformador de julho de 1978 uma mensagem que diz assim: evangelização, desafio de urgência. Eu peguei uma frase desse texto. Diz assim, ó: a criança é sementeira que aguarda. O jovem é campo fecundado. O adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Então, a semeadura está na criança. O jovem já o campo está fecundado. E o adulto vai colocar em prática. Vai produzir. Vai dar frutos. Tá? Então, ela disse isso em 1978. Que a evangelização já era um desafio de urgência. E é. Cada vez mais. Porque o adulto foge dos estudos. Não quer saber de estudar, não quer saber de aprender. Como é que vai trazer o filho? Como é que a gente vai estruturar a família se os pais não aparecem? Não vem discutir seus problemas à luz da doutrina espírita, as suas dificuldades à luz da doutrina espírita, para entender o que está acontecendo, por quê aquele filho difícil, aquela experiência complicada, por quê? A gente vai entendendo e vai se modificando para ajudar, porque a gente vem aqui, eu já expliquei da outra vez, a gente tem que juntar as pecinhas. A gente veio para amar, não para se odiar. Então, evangelizar é trazer Cristo de volta. A criança evangelizada torna-se jovem digno, transforma-se em cidadão do amor, com expressiva bagagem de luz para toda a vida, mesmo que transitando em trevas exteriores. Então ele vai sair com os amigos, e os amigos vão dizer assim: bebe um pouquinho, vai, deixa de ser bobo. Ele vai dizer assim: não, eu vou tomar um suco de laranja. Mas aí você vai ficar fora da turma. E ele, se ele tiver a autonomia, minha voz não vai. Se ele tiver realmente a certeza, a autonomia já consolidada nele, de saber o que ele quer, o que é importante para ele, ele não vai seguir a massa. Ele vai seguir aquilo que está dentro do coração dele. E ele vai dizer assim: se é para eu fazer parte dessa turma, eu preciso abdicar dos meus valores, prefiro ficar fora. Será que nós adultos fazemos isso? Para fazer parte da sociedade? Então, é que ele diz aqui, transitando em trevas exteriores. As tentações virão, vigiar e orar, e as tentações vão vir. Mas se ele tiver uma bagagem, se ele tiver uma estrutura ali, orientada, é bem mais difícil de cair nas tentações. Pode cair? Pode. Mas o espírito se recupera logo. Ele volta para o eixo de novo. Porque a consciência vai falar.
A consciência vai trazer ele de volta. A espiritualidade vai ajudar. Eles estão sempre tentando chamar para você trazer você de volta para o caminho que você precisa seguir. O problema é que a gente não escuta. Então, o jovem, a criança de hoje, a gente tem que lembrar que é o amanhã. É o engenheiro de amanhã. É o médico de amanhã. É o construtor de amanhã. É o escriturário de amanhã. É a dona de casa. É o que cuida do lixo na rua. É o que faz a limpeza. Como você faz isso? É o que serve o cafezinho no escritório. Quantas pessoas servem o cafezinho no escritório com um sorriso? Você fica até esperando o cafezinho daquela pessoa, porque ela vem com uma energia tão boa, faz aquilo com tanto amor, que ela se realiza naquilo que ela faz. E ela transmite isso para as outras pessoas. Essa é a verdadeira humanidade. Quando você transmite o bem, você é o bem. Você transmite o que é bom ao outro no seu dia a dia. É essa criança que a gente precisa trazer. E todas elas têm o potencial divino dentro delas. E que nós precisamos desabrochar esse potencial divino dentro de cada uma delas. Muito mais do que dar presente, carros, celulares, luxo, roupas da moda, valores. Porque senão eu ganho hoje um, amanhã eu já descarto, eu já quero outro melhor, eu descarto, eu quero outro. E um dia que a vida disser não, despenca. Porque nunca aprendeu a receber um não. E a vida nunca vai dizer sim o tempo todo. Então precisa ensinar. Hoje não dá. Outro dia, eu já vou terminar, mas eu quero contar esse caso. Entrou lá na nossa loja uma avó com uma criança. A avó escolhia as coisas para ela. E a criança escolhia as coisas para ela. No final, a criança não leva. A mãe leva. E a mãe diz assim, não posso levar isso porque está caro. Não posso levar isso porque você já tem em casa. Mas a mãe fez a sua sacolinha. Cadê o equilíbrio? Um outro caso. Passou na loja também. O menino vinha na frente. Eu estava na porta. O menino passou. Fiquei olhando. O pai veio atrás com o celular. E o pai lá no celular. E o menino passou. Daqui a pouco o pai disse assim, ei, filho, volta para cá. A nossa escola é para lá. Você não sabe que a nossa escola é para lá? Eu já disse para você que a nossa escola é para lá. Disse. O menino olhou para o pai, assustado, branco. Acho que fica apavorado. E deve levar bronca o tempo todo. Quem estava errado ali? O menino era pequeno. Primeiro que ele estava solto na frente. Segundo, o pai estava no celular. E o pai sabia que o caminho era para lá. O pai se perdeu no caminho, mas não assumiu a sua responsabilidade, jogou a culpa na criança. E ainda puxou o menino pela camisa, como se o menino que fosse o culpado. Que valores são esses, gente? Essa criança cresce revoltada, é um bandido amanhã. E a gente não sabe dizer, bandido tem que matar, tem que pôr na cadeia. Tem que educar.
na fase infantil. Então, tragam aos seus filhos a evangelização como responsabilidade. Não deixe que coisas aconteçam para que eles não venham. Hoje, seu compromisso é esse. Eventualmente, tem uma festa de aniversário de alguém, tudo bem. Justifique. Façam eles aprenderem a justificar as suas ausências. Isso é criar valores. Tá bom, gente? Que a paz de Jesus esteja com todos. Obrigado pela paciência de estarem aí. Desculpe ceder um pouquinho do horário. Tá bom? Gratidão.